Nosso estudo de hoje é a lição 18 do livro Perante Jesus e tem por título Infelicidade. Ante o manancial de bênçãos do Espiritismo com Jesus, a verdadeira infelicidade será sempre receber sem dar, reter os bens do mundo sem distribuí-los, guardar a fé menosprezando os que sofrem o frio da indiferença, iluminar a si mesmo escarnecendo os que ainda jazem na sombra, exibir humildade amaldiçoando as vítimas do orgulho, ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância, conservar a própria saúde olvidando os enfermos, encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. O infortúnio real será ainda ensinar o bem sem praticá-lo, conhecer a verdade e consagrar-se ao erro sistemático, aceitar os princípios da sublimação espiritual, mergulhando-se nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo, saber o caminho da elevação própria, tentando enganar a si mesmo no fundo despenhadeiro da ilusão, matar o tempo destinado a enriquecer-nos de vida. Há muita felicidade na Terra que não constitui senão um trilho descendente para o abismo da aflição. Muitos riem agora ostentando falsa alegria, na máscara de carne, para chorar amargamente depois. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem. Almas inúmeras se julgam bem quando apenas se encontram bem mal no exclusivismo a que se afeiçoam, e outras tantas se supõem mal dotadas pela existência, encontrando nas dores que as assaltam acesso à libertação do mal a que se escravizam. A felicidade duradoura e justa nasce para nós da felicidade que acendemos no caminho dos outros. E por isso, compreendendo com o Evangelho que mais vale dar que receber, procuremos distribuir os bens que o Senhor nos empresta, a bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos em nosso favor a felicidade do sumo bem. Gente, para aquele que está sendo um aprendiz da doutrina espírita, e eu me considero um deles, quando você tem acesso àquele texto que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira desgraça, esse texto é bastante impactante e abre bastante os nossos olhos com o contrário da felicidade. Porque o texto ele vem nos convidar a uma reflexão mais ou menos assim. A gente chama de desgraça, muitas vezes, o que está sendo uma prova, ou como Emmanuel usou de maneira brilhante aqui para a gente. Ele fala que às vezes a pessoa se supõe mal dotada pela existência, mas vai encontrar nas dores o acesso à libertação do mal a que se escravizam. Olha só que coisa, durante muito tempo eu usei um exemplo de um amigo dirigente de uma casa espírita, cheguei a falar algumas vezes nesse estudo aqui de 10 minutos, que ele, diabético, e ele passou problemas nessa encarnação muito sérios com a diabetes, ele chegou a perder a visão e perder também parte do movimento, dos pés. E ele falando com a gente, olha, graças a Deus que hoje eu tenho a diabetes, porque me foi permitido ver como eu desencarnei na última vez, na minha última encarnação antes dessa, e eu desencarnei muito mal, porque eu queria muito comer doce, mas no plano espiritual não tem doce, então a crise de abstinência que eu passava querendo comer um doce lá do outro lado da vida, é semelhante àquela que o dependente químico passa também quando está sem a droga para poder utilizar. E aquilo chocou bastante a gente, porque às vezes a gente reclama de um sofrimento que a gente está passando, mas aquele sofrimento que a gente está passando, quando está sendo enviado pela providência divina, mesmo quando não está sendo provocado voluntariamente, né? Ele está sendo para o nosso bem, está sendo para nos ajudar. Então, o texto da verdadeira desgraça vem falar para a gente assim, olha, a gente fala que às vezes a desgraça está na perda do ente querido, no desemprego, na doença que te pegou de surpresa, mas vamos visualizar o que é a verdadeira desgraça mesmo. Será que ela não está naquele sorriso da festa que daqui a pouco vai se transformar em moléstia grave? A Emmanuel fala isso aqui na lição também de hoje, né? Que a pessoa está sorrindo agora, mas depois quando voltar para o plano espiritual vai chorar copiosamente. Será que não é isso que ele está falando para a gente? Então ele fala assim, ó, a gente vai descobrir o que é felicidade de verdade
ou desgraça de verdade, não no ato que está acontecendo agora, mas sim nas consequências dele. É preciso a gente dar um tempo para observar o que vai acontecer no futuro e para poder avaliar se aquilo realmente foi desgraça ou se foi felicidade, porque a gente tem medo da novidade, a gente se acomoda muito, a gente busca estabilidade o tempo todo nesse mundo, e quando a instabilidade chega, a gente reclama, a gente blasfema, a gente até fica de mal com Deus por conta disso, mas ela está sendo para o nosso progresso. Agora, o início da lição, falando para a gente qual é a felicidade de estar com Jesus e a infelicidade de, nesse caso, receber sem dar, reter os bens do mundo sem distribuir. Isso aqui é lição para a eternidade de um mundo de expiações e provas. Aí algumas pessoas falam, como assim? É porque o mundo de expiações e provas nunca vai deixar de existir não, tá, gente? Se a gente analisar lá a pergunta 80 do Livro dos Espíritos, a criação é permanente. Se a criação é permanente, quem está sendo criado agora vai passar para o mundo primitivo e um dia vai vir para cá. Nós é que vamos progredir, um dia saímos desse mundo aqui para o mundo regenerado, seguir a jornada como se fosse uma escola, foi aprovado, vou embora. Mas quem está nesse mundo aqui vai estar sempre utilizando o roteiro desse aqui, esse trabalho espetacular, maravilhoso, né, que emociona a gente, que o Emmanuel deixou para a gente, né, que a cada página dessa parece que são luzes que acendem dentro da gente. Então ele está falando para a gente aqui, ó, Jesus, para quem quer, qual é a infelicidade? É você reter os mundos sem distribuir, é guardar a fé, mas menosprezar. Olha que coisa impressionante que ele fala aqui, ó. Exibir humildade, mas amaldiçoar os orgulhosos. É muito comum, muito comum. Você bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Você começa a fazer comparações, falando, mas olha o fulano como é que é, olha o psicano como é que é. Ele está falando aqui que isso também é infelicidade. Aí ele vem falar que ornar a própria seda com os mais altos valores culturais, mas recusar a esmola ao alfabeto. E às vezes a gente tem aquele costume, né, de eu tenho tanta cultura, eu só quero conviver com pessoas que também tenham a mesma cultura que eu e deixo de conviver com pessoas que são sedentas de conhecimento. Quer dizer, é muito impactante também o que a gente está lendo aqui hoje, né? Conservar a saúde, olvidando dos enfermos, castelar-se do conforto. Aí depois ele vem chamar a nossa atenção, agora, ó, infortúnio real mesmo, ó. Ensinar sem praticá-lo. Aí puxa a nossa orelha aqui, porque a gente fica tentando fazer essa interpretação e eu faço questão de dar uma observação aqui. Todos esses estudos matinais, eles fazem bem em primeiro lugar para mim, né? Porque é a gente que está aprendendo, mas a conhecer a verdade, mas continuar se consagrando ao erro sistemático. Eu me vejo também enquadrado em alguns casos de erros sistemáticos, erros que me acompanham há muito tempo e que parece tão difíceis da gente desenraizar deles, e até mesmo admitir que são erros. Às vezes a gente acha que está certo mesmo, constrói um edifício sobre o próprio erro. Aceitar os princípios da sublimação espiritual, mas continuar se mergulhando nas trevas da animalidade, da estagnação das linhas inferiores do mundo. E é claro, na animalidade a gente vai poder falar que, né, violência, agressividade, sensualidade, tudo isso vai estar enquadrado nessa parte aqui da animalidade. Saber o caminho da elevação própria, mas tentar enganar a si mesmo no fundo do espeadeiro da ilusão. Matar o tempo, isso aqui chama muita atenção, falando, você teve tempo demais, mas o que você fez com o seu tempo? Fiquei maratonando séries que na verdade não ia trazer nenhum acréscimo, nem moral, nem cultural para mim, só ou comédia ou violência. Podia ter assistido algumas coisas, né, que são edificantes. Um bom show de música, que a música é alimento para a alma, mas a gente fica às vezes perdendo tempo com tanta coisa aí, né, com tanta coisa que não vai acrescentar, enfim. O Emmanuel traz uma página que coloca a gente para refletir muito, essa página aqui, e a gente vai fazer um balanço aí cada um, né, agora depois de assistir esse vídeo, de como anda a minha vida, se eu estou mais próximo da infelicidade do que da felicidade que o Emmanuel nos apresenta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.